A gente muda de assunto porque o mês de março tem um chamado especial para a atenção à saúde feminina. É a campanha Março Lilás, que tem como objetivo alertar sobre a prevenção e o combate ao câncer do colo de útero, que é o quarto mais comum entre as mulheres no Brasil. E para conversar com esse assunto, a gente trouxe uma profissional, né? Vamos tirar algumas dúvidas e por isso que a oncologista, a doutora Cristiane Napoleão, está aqui com a gente. Eu quero agradecer a sua presença para falar de um assunto que é muito importante, de grande valia, onde a gente percebe que tem muita gente ainda desinformada. No entanto, a informação está chegando, né? Boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos. O câncer de colo de útero é um assunto que eu gosto muito de falar, porque é um dos poucos que a gente pode falar em prevenção realmente, onde a gente consegue detectar uma lesão pré-cancerosa antes que ele se desenvolva numa lesão invasiva. Então, a prevenção assume total importância nesse subtipo de câncer, uma vez que eu posso diagnosticar a doença em um estágio ainda de não câncer invasivo, uma lesão que chamamos de lesão pré-cancerosa. E a prevenção, ela se inicia lá atrás, né, com as vacinas, né, da HPV, que quando os adolescentes, a fase pré-adolescente já começa a tomar essa vacina. Como é que a senhora avalia essa questão das vacinas? As crianças, os pais estão fornecendo, estão levando ao posto de saúde para tomar essas vacinas, tanto a menina como o menino? Então, nas informações que temos, a cobertura vacinal ainda é aquém do esperado, visto que ela protege mais de 90%, dependendo do tipo de vacina. A gente tem a vacina que é quadrivalente, que ela oferece uma proteção em torno de 70%, por conta do tipo de vírus, são 4 vírus, né, alcançados pela vacina, e a nonavalente. Então, dependendo do tipo, a gente tem uma proteção que chega a 90%. Daí a importância de alertar a população, de campanhas educativas, não só no período do Março Lilás, mas também durante todo o ano, porque é uma doença totalmente prevenível e o Ministério da Saúde e o SUS, ele dispõe dessas vacinas, né? A vacina quadrivalente, que protege contra os 2 subtipos principais, que é o 16 e o 18, ela está disponível na rede pública para adolescentes, homens e mulheres, de 9 a 14 anos. E a gente ainda vê uma baixa cobertura vacinal, que chega de 60% a 70% em meninas e chega a 50% em meninos. Então a gente vê que é preciso alertar mais ainda a população, porque nós podemos ter uma ação efetiva. Só a vacina, por si só, não previne totalmente. Existem outras formas, como, por exemplo, o uso do preservativo, né, o Papa Nicolau, que é um exame fundamental também, que é um exame preventivo, onde você pode detectar a doença na fase pré-cancerosa. A senhora vê essa evolução da vacina, ela é muito importante, como a senhora disse também, que aliado a isso tem outros tipos de prevenção, né? Quanto à ida ao ginecologista, a um profissional, as mulheres, elas estão buscando esses meios para evitar que aconteça esse tipo de problema com o câncer? A gente vê a busca, mas ainda precisamos melhorar, porque o nível de Papa Nicolau, a gente, no consultório, o número de casos de câncer avançado, onde não são mais passíveis de cirurgia, vem aumentando. E a gente sempre pergunta, né, na prática clínica a gente observa que há uma irregularidade da procura desse exame Papa Nicolau, que o ideal é que ele seja feito uma vez por ano. Não só o exame em si, mas também a pesquisa do HPV. Olha, temos aqui mensagem dos nossos telespectadores. A Francisca está perguntando por que causa esse câncer, por qual motivo? É algum descuido? Eu me cuido muito bem e tenho medo. Então, o principal fator de risco no câncer de colo do útero é a infecção pelo HPV. E é uma infecção muito simples, né? Que é uma infecção que é feita através de mucosas e pele, principalmente pela via da transmissão sexual. Não precisa ter só a penetração, você pode ter nas outras formas de sexo oral, enfim, você tem a transmissão. Então, é um vírus muito comum na nossa população. A maioria deles não são carcinógenos, mas a gente tem um percentual deles que causam sim o câncer. E é uma transformação lenta ao longo de alguns anos. Por isso que a prevenção ela é fundamental, porque você consegue barrar ali a nível de lesão pré-cancerosa. Você consegue tratar isso antes que se transforme num câncer invasivo. Olha, porque a evolução da doença, na maioria das vezes, ela acontece de forma lenta, né? Então, a mulher não vai perceber naquele momento, ou o homem, eles não vão perceber naquele momento inicial, e quando vai descobrir já está avançado?
A evolução é lenta. Então, se você não usa os métodos preventivos habituais, se você não vai ao ginecologista com frequência, né? Se você não faz o Papa Nicolau uma vez ao ano, você deixa passar a lesão despercebida. E quando você vai perceber, já são sintomas de uma doença mais evoluída, como, por exemplo, sangramento transvaginal fora do período menstrual, secreção de odor fétido, infecções urinárias de repetição, dor pélvica, dor durante a relação sexual. Então, quando você vai perceber os sintomas, muitas vezes eles já estão numa fase um pouco mais avançada, em estadios onde você não vai ter a possibilidade mais de cirurgia. Você vai fazer uma quimio com radioterapia, e aí você tem uns riscos de recidiva precoce desse câncer. Que aí vai estar no estágio assim mais agressivo, né? Isso. Como é que faz o tratamento já quando tem o diagnóstico? Como que é feito? Então, o tratamento ele é multidisciplinar, ele engloba radioterapia, cirurgia e quimioterapia. Isso vai depender muito do estadio. Nos estadios iniciais, geralmente a cirurgia é o principal tratamento. Ela pode ser complementada posteriormente por radioterapia, a depender do que foi encontrado na peça cirúrgica. Mas nos estadios, a partir do 2B, por exemplo, para cima, você só vai ter a oportunidade de fazer a quimio e a radioterapia. A cirurgia não é mais passível. A cirurgia, então, no caso, tem que retirar o útero? Sim, a cirurgia é a retirada. Se você pega uma lesão pré-cancerosa, não há necessidade de você retirar o útero. Você retira você faz uma conização, você retira um fragmento, um pedaço do colo uterino. E aí você não inviabiliza gestações futuras, né? Mas quando você tem, dependendo do estadiamento, às vezes você tem que fazer uma cirurgia mais ampla, que é a esterectomia. É a retirada não só do colo do útero, mas também do corpo do útero. Que inclusive é a dúvida da Jussara. Ela falou que tem medo de acontecer isso, não conseguir realizar o sonho de ser mãe. Então, em alguns casos é possível reverter, né? Sim, eu oriento que ela procure regularmente o ginecologista para fazer a medida preventiva, que é o Papa Nicolau, avaliação de HPV, e também que ela faça prevenção com o preservativo, e faça a visita ao ginecologista de forma regular, anualmente. Só para encerrar, doutora, sobre o Márcio Lilás, o que está preparado aí por toda a equipe responsável, especialistas oncologistas, a esse assunto, referente a esse assunto, o que vai estar sendo feito para poder, de fato, chamar a atenção? Então, as campanhas para vacinação devem ser ressaltadas durante esse período, né? E palestras educativas, isso que vocês estão fazendo, promover a informação para que as pessoas saibam que a vacina está disponível, que o Papa Nicolau é um exame simples e de fácil acesso e ele pode salvar vidas, né? Ótimo, o recado foi dado aqui pela doutora. Muito obrigada pela sua participação. Muita gente perguntando. Se a senhora tiver alguma rede social, pode deixar aqui a informação para que as pessoas te acompanhem também. Então, Cristiane Napoleão no Instagram. Tá ótimo, muito obrigada. Seja bem-vinda mais vezes aqui.